Arte e educação. Por que a arte deve estar inserida no processo educacional infantil? Por que a arte seria uma necessidade para a criança? A arte, ela toca num ponto não funcional. Ela toca no ponto da emoção, da sensibilidade, né, da criação. Agora, só que a arte na educação infantil, ela não precisa se preocupar com informações racionais. Ela não precisa da informação cultural de saber os movimentos artísticos. Ela não precisa tocar na história da arte, que é um processo mais intelectual, um processo mais adulto. A criança precisa de estar inserida no universo da arte, sim, mas não dessa forma pesada, uma forma do conhecimento em si, não é uma coisa de conhecer obras clássicas, famosas. Ela não precisa disso. A criança, ela é naturalmente artista, porque ela está muito próxima da fonte, quando ainda é bem nítida a presença dessa sensibilidade, dessa ânima, dessa alma, que seria a outra parte que alimenta a vida, né? A vida do corpo físico precisa ser alimentada, evidentemente, de comida, ar. Ela precisa respirar. Para funcionar, o corpo físico precisa de elementos físicos. A alma, para funcionar, a ânima, essa animação da vida, que é um mistério, na verdade, ela precisa de elementos também abstratos, elementos que tocam o sentimento, as emoções, que são elementos não físicos, imateriais. A arte nasce com a criança, quer dizer, está com a criança, em qualquer criança, como ela cresce em qualquer ser humano, seja ele o que for, qual for. Em qualquer situação em que nasça um ser humano, ele nasce com esse componente artístico. Assim, a capacidade que todo ser humano tem de aprender a se desenvolver artisticamente, tornar-se mais sensível. Todo ser humano é capaz disso, sim. Por isso, a gente ter a arte e a educação. Porque é possível, sim, a gente educar a sensibilidade. A gente abrir os caminhos para essa criança que já é uma pessoa solta, que ela nasce solta, liberta de preconceitos. Ela é naturalmente cheia de fantasias, né? A imaginação dela é fértil, isso naturalmente. A criança brinca com uma folha de papel, com um pedaço de madeira, uma bacia de água é um mar, não é? Uma pedra pode ser uma montanha, um caminhozinho que ela traça riscando na terra pode ser uma estrada, um boi pode ser uma abobrinha com palitos. A gente conhece muito bem esse tipo de liberdade, de formas de criação que a criança tem. Então, o que a arte e a educação faria nessa fase? Qual que é o papel dela? É simplesmente tirar os obstáculos, abrir esse caminho, alargar essa estrada da criação da criança e nunca estreitar
Se existe um rio, a gente simplesmente constrói uma ponte para ela atravessar para o outro lado com essa criação dela. Nunca impedi-la de estar do outro lado. Se existe isso aí traduzindo em palavras mais adultas, se existe preconceito, a gente tem que tirar esses preconceitos. Se existe um medo, a gente tem que acabar com esses medos dela. Se existe uma autocrítica acentuada e por algum motivo, porque a gente sabe que a criança nasce num núcleo familiar, convive numa sociedade, ela não tem um desenvolvimento autônomo, ela é fruto do ambiente, né, das companhias, da educação em casa, da educação na rua e da educação na escola, evidentemente. Então, o que a gente tem que fazer nessa condução da arte-educação é municiá-la mais ainda desses elementos com que ela vai enfrentar o mundo. Porque a coisa é muito simples, parece até banal a gente tratar de arte com a criança, mas é de extrema importância, porque ela está se formando, aquela arte-educação, desde a primeiro contato com o aprendizado da arte, vamos dizer assim, é no sentido de estar construindo, de construir esse indivíduo adulto, evidente. Não é para ela simplesmente usufruir daquele prazer que é você pintar, você desenhar, você colar, né? Que são evidentemente prazeres que todo mundo sabe que são. Não é simplesmente ali, não para por ali. Se a gente fizer com que ela entre no mundo da arte, no maravilhoso mundo da arte, ou que ela permaneça nesse maravilhoso mundo da arte de uma forma construtiva, que ela estará se formando, ela se constituirá num indivíduo melhor para ela mesma, na verdade, e consequentemente para a sociedade. Mas ela será um indivíduo mais crítico, mais criativo e mais livre, mais autônomo também. O que mais que a gente quer de um cidadão? O que mais que a gente espera de um ser humano que é cheio das possibilidades, tanto para o bem quanto para o mal. Então a arte precisa ser encarada como uma coisa positiva nesse sentido. Você é uma ilha cercada de objetos por todos os lados. Na verdade, todos somos ilhas cercadas de objetos por todos os lados. Objetos do cotidiano, do nosso cotidiano. Pensa um pouco para você ver. A gente tem óculos, a gente tem roupas, a gente tem um colar, uma pulseira, um relógio, a gente tem uma xícara, um copo, os talheres, a gente tem as ferramentas, a gente tem uma caneta, um lápis, um papel, a gente tem o carro, tudo são objetos. O ser humano, culturalmente, ele sobrevive por conta desses objetos. Então, a criança está inserida nesse mundo de objetos, nesse mar de objetos. Então, ela também é uma ilha, uma pequena ilha,
cercada de objetos por todos os lados. O que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar para ela essa percepção de o que são os objetos que a cercam, a importância deles na vida, o que eles significam para ela, para a gente começar um processo de desenvolvimento da percepção dessa criança. Então é trazer para ela, para nós mesmos, para você, que é adulto, já adulto, e pode muito bem desenvolver essa percepção. O que é que te cerca? Eu costumo dizer o seguinte, que olha, diga-me os objetos que te cercam, eu te direi quem és. Isso é uma verdade. Claro, um caçador, ele é cercado de armas, munições, etc e tal. Um jardineiro é cercado de flores, sementes, podão, não é mesmo? Adubo e muita borboleta na cabeça. Então, isso é importante a gente colocar para a criança. Que objetos te cercam? E ela é capaz de entender esse tipo de ensinamento, esse tipo de conhecimento, para ela aguçar essa curiosidade de saber que aquilo ali não é simplesmente um objeto utilitário. Mostrar para ela, até fantasiando, que aquilo ali tem uma alma, aqueles objetos também têm uma alma, porque eles têm um som próprio, eles têm uma presença própria, eles têm forma, têm cor. Mostrar tudo para ela. E a utilização deles. Ou não simplesmente utilitários. Tem instrumentos que a função dele é fazer música, fazer som. Olha que função maravilhosa. A gente tem um objeto de arte que de repente tem a função exatamente essa de sair, de se deslocar de uma realidade funcional. Mas ele tem um significado e uma importância, porque ele é um elemento de conexão com essa matéria, com essa atmosfera artística que não é concreta, não é material. Então ele tem essa conexão mágica. O objeto de arte, pura e simplesmente, tem essa função. Então, para a gente trazer a arte para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para essa realidade próxima, imediata, é muitíssimo importante. E o que significa isso de trazer a arte para o nosso dia a dia, para o cotidiano, né? Um espaço cotidiano? É para acabar com essa ideia equivocada que a gente tem de que a arte é uma coisa inatingível, distante, que a gente precisa atravessar 7 mares para ir visitar um museu famoso, quadros famosos, artistas famosos, para a gente ter contato com a arte. Isso é uma criação própria de um sistema de mercado, inclusive. Não que isso não tenha valor, claro que é maravilhoso se você tem uma condição de estar presente em todos os museus do mundo, tudo bem, mas não é uma necessidade para a arte, para a sua percepção da arte, e muito menos para a percepção de arte dessa criança, que você está ali conduzindo a sua
educação artística, vamos dizer assim. A sua arte educação. Você se propõe a passar para ela esta arte educação. O que você tem que fazer é trazer para ela a arte que está dentro dela e colocar aquilo como uma coisa fácil, acessível, natural mesmo. É isso. Por quê? A arte distanciada, ela fica difícil, fica pesada. Você sempre se colocando numa postura, numa posição inferior, de incapacidade de ter essa arte. E olha, se fosse assim, se a gente se baseasse apenas na história da arte ocidental, vamos dizer assim, a gente esqueceria a arte milenar da África, a arte africana, que ela é uma arte que sobrevive ainda hoje e ela tem raízes muito fortes nos povos primitivos. Na verdade, arte e educação são duas palavras que levam a conceitos muito grandes, muito complexos. A educação é um universo extremamente importante e necessário, na verdade, e extenso. E a arte, então, nem se fala, é infinita. É infinito como assunto, como especulações, como aprofundamentos. Então vamos deixar para depois essa conclusão, uma continuação desse assunto arte e educação. Até lá.